Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Ponente da Saudade. Espero que se sintam bem aqui, pelo menos está mais quentinho do que lá fora. Muito quentinho. Bem-vindos também a quem nos está a ver de casa. Tenho hoje a grata honra de ter aqui comigo dois amigos, dois doutos amigos. A Clara, que se despiu hoje do seu papel de professora e de investigadora para estar aqui a apresentar a sua obra artística, e o professor Bernardes, que é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor catedrático e que é autor de inúmeras obras científicas na área da literatura. Está a franzir o sobrolho, mas eu não estou a dizer tolices, pois não? Não. Pronto, se eu disser, diga. Por favor, chame-me a atenção. Então, como eu estava a dizer, é com grato prazer que vejo aqui os meus dois amigos neste papel de inauguração de uma exposição de obras da Lida Clara, da Antígona, cuja musa é a Clara, e que vai ser agora apresentada pelo meu amigo, o professor José Augusto Bernardes, a quem agradeço muito ter aceito este convite, e à Clara também agradeço imenso ter aceito o convite para expor aqui nesta casa, onde eu gosto de apresentar coisas bonitas e com qualidade. Obrigada, espero que passem bem este fim de tarde e, se quiserem, é vir visitar, porque isso não se vê pela internet. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Agradeço as palavras de acolhimento que a doutora Cristina Faria me proporcionou. É sempre um gosto revê-la. Já não me lembro da última vez que nos vimos, mas foi na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral, assinalando uma efeméride muito ligada ao nome dela e ao nome do pai dela. E estou aqui hoje para pronunciar algumas palavras de apresentação, breves, muito breves. Como está? Sr. Presidente da Câmara de Arganil. Nosso Presidente também. O Dr. Luís Paulo foi aluno da minha sogra. É por aí que eu o conheço. Estava eu a dizer que é com muito gosto e com muita honra que aceitei o convite que a Clara me fez para dizer algumas palavras prévias sobre a exposição dela, que eu só conheço de catálogo eletrónico, e o catálogo eletrónico é inferior ao catálogo impresso. O catálogo impresso traduz ganhos de visibilidade. No catálogo eletrónico estão os conteúdos, mas a forma não está suficientemente realçada. Mas eu conheço o catálogo eletrónico, e já o catálogo eletrónico me maravilhou. O catálogo impresso acresce maravilha à impressão que eu já tinha do catálogo eletrónico, e quando passar então aos quadros ao vivo, a maravilha transformar-se-á em deslumbramento. Não foi sem surpresa que eu recebi este convite da Clara. Eu conheço a Clara há muitos anos, não vou dizer há quantos. Encontrámos-nos na Figueira da Foz há 40 e alguns anos, numa creche. Andávamos os dois na creche, porque há 40 e tal anos só podíamos andar numa creche, não era, Clara? A Clara já era uma pessoa conhecida, já era uma pessoa com créditos firmados no âmbito do ensino, designadamente no ensino do francês, já era autora de manuais, já era uma pessoa que sobressaía pelas grandes qualidades pedagógicas que ela tinha, que os alunos reconheciam, que a escola aplaudia, e eu era um estagiário. Fui estagiar para a Figueira da Foz e tive logo o acolhimento dela, um acolhimento indulgente que às vezes não se proporciona a quem chega, e por uma dívida de gratidão que imediatamente contraí para ela. Mas depois cruzámos-nos onde? Depois de muitos anos. Eu fui sempre acompanhando o itinerário dela, sabia onde é que ela estava a dar aulas, onde é que ela estava a trabalhar.
mas depois encontrámos-nos no sítio mais improvável, posso dizer onde? Pode. No cabeleireiro. No cabeleireiro. Desde que invadiram o cabeleireiro das mulheres. Desculpa? Desde que os homens invadiram o cabeleireiro das mulheres. Isso, invadiram é um verbo que eu aceito, porque para mim, eu recordo a dificuldade que foi para mim começar a ir a cabeleireiros frequentados maioritariamente por senhoras. Mas o que eu ganhei com isso, em termos de experiência, ganhei desde logo ter reencontrado a Clara. E a Clara confessou-me, quando tinha a tinta no cabelo, que agora tinha derivado para a pintura. Não foi este o verbo que ela utilizou, que pintava. Surpreendeu-me que eu conhecia a Clara numa outra dimensão. Mas não é aquela surpresa que nos deixa de boca aberta muito tempo. É aquela surpresa inicial que depois racionalizamos e compreendemos. A Clara foi sempre uma mulher de expressão, uma mulher de comunicação, e num determinado momento da sua vida decidiu alargar esse âmbito de comunicação e de expressão para outras áreas. Nada mais natural do que isto. Esta exposição que ela preparou tem um lema. Eu pelo menos destaquei esse lema e retive-o como um lema muito forte, muito impressivo. Tão forte que condiciona depois a maneira como nós vemos a pintura. O lema é impossível não comunicar. A tradução dela é: não é possível não comunicar. É um axioma de um conjunto de 5 que ela extraiu de um filósofo que lhe é muito caro, mas é impossível não comunicar. Se nós dissermos esta frase de outra forma, é possível comunicar, é consensual, é possível, nem sempre é fácil, mas é possível. É desejável comunicar, também é, mas é impossível não comunicar. Foi este o lema que eu destaquei logo das primeiras frases que a Clara inclui no catálogo e que, do meu ponto de vista, constitui um mote para a pintura dela e para esta atitude que ela tomou de pintar e de dar a conhecer a pintura que faz. Como eu já disse, ela é uma professora, é uma pensadora, e os professores não fazem mais nada senão comunicar. Comunicam tanto que às vezes se esgotam na comunicação. É uma atividade que requer, para além de vocação, um esforço contínuo de flexibilização, porque os públicos que temos à frente são sempre diferentes, variam de ano para ano, de geração para geração, e nós temos que comunicar e não podemos desistir de comunicar, porque esse é o nosso mundo, essa é a nossa vocação, esse é o nosso... digamos assim, é a missão que nos confiam, é a missão que as instituições públicas nos confiam. Mas porquê é que a Clara, que toda a vida comunicou através da palavra, num determinado momento decide comunicar tão bem através de outra forma de expressão, que é a pintura? Eu conheço casos de pessoas que escrevem e num determinado momento cansam-se de escrever e transferem a sua produção comunicativa para outro tipo de comunicação. Ou pintam, ou compõem, ou fazem outro tipo de, por exemplo, artesanato. Conheço pessoas que deixaram de ser escritores e se transformaram em artesãos. O caso curioso é que a Clara tornou-se pintora sem deixar de ser escritora, quer dizer, sem deixar de ser pedagoga. E este é um fator singular na pessoa que está à minha direita, é que ela não desistiu da língua, ela não desistiu do pensamento discursivo, mas alargou-o.
mas não abdicou dele, não substituiu um por outro. Acrescentou este da pintura, da representação iconográfica, ao discurso linguístico. Casou os dois, articulou os dois. E isto é realmente mais raro. Pelo catálogo, adivinhamos, e isso vai ser confirmado depois quando visitarmos a exposição, que esta exposição tem muito discurso e tem muita pintura. E porquê é que ela decidiu articular a pintura com o discurso linguístico? Digo eu, porque se apercebeu de que o discurso linguístico é insuficiente para exprimir tudo o que queria dizer e precisou de acrescentar alguma coisa mais. E foi buscar à pintura aquilo que a língua não tem. A língua, que é enfim, uma convenção espantosa, que nos permite entendermos e desentendermos e voltarmos a entender, não tem as potencialidades comunicativas que a pintura ou a música contêm. Qual é a diferença? A diferença é que a pintura reúne as vozes de quem pinta e expõe essas vozes que nunca mais se calam. Quer dizer, nós vamos a um museu, olhamos para um quadro, pode ser um quadro pintado no século XV, pode ser um quadro de Botticelli, pode ser um quadro de Da Vinci, pode ser um quadro de Picasso, pode ser um quadro de Munch. Quantas pessoas já escutaram a voz que aquele quadro emite? Quantas pessoas depois de nós hão de escutar aquela voz que, uma vez presentificada, não se cala mais? E foi essa a opção que a Clara fez. A Clara não renunciou ao discurso verbal. Estão aqui textos maravilhosos, textos espantosos de densidade intelectual e emocional, mas ampliou a sua voz e emprestou-a ou transmitiu-a aos quadros que agora ficam a falar para nós, enquanto ela cá estiver por mais 52 anos, e depois dela se ir embora, os quadros vão cá ficar a falar. Não apenas já a tese de doutoramento dela, os textos que ela publicou, as reflexões que ela produziu sobre intertextualidade e cruzamentos discursivos e multimodalidade, mas vão ficar quadros assim. E eu não sei, quer dizer, eu sei, olhando para este quadro, que impressão retenho, mas é impossível saber que impressão é que cada uma das pessoas presentes retém. E desde logo esta polivalência que a pintura tem e que a linguagem verbal não possui, é um fator de acréscimo. Mas depois de nós visitarmos a exposição, outras pessoas virão e colherão deste quadro e dos outros impressões, mensagens que não vão coincidir com as nossas. Esse é o sortilégio, essa é a riqueza das artes, e que colocam as artes num patamar, no meu entendimento, mais elevado do que a linguagem discursiva. A linguagem discursiva não se esgota totalmente na intenção de quem comunica, mas não vai muito além dela se quiser ser compreendida, literal. Mas a linguagem artística não. Nós lemos os Lusíadas há 450 anos e lemos-los hoje de uma forma completamente diferente, ou muito diferente, da forma como os Lusíadas eram lidos em 1972 ou em 1572, quando Camões teve pela primeira vez os Lusíadas na mão, cheirou a tinta nova e o deu a comentar a amigos, porque ele tinha a perfeita noção de que os Lusíadas não iam ser entendidos. Ora, a Clara fez esta deriva para a pintura porque sabe que a pintura resiste àquilo que mata a comunicação. O que é que mata a comunicação? A explicação. E a pintura não se deixa explicar. Nem a pintura, nem a escultura.
E quando nós tentamos explicar a arte, estamos a matar a arte. E, portanto, a Clara quis voar. E acho que voou muito bem. Não se cansou. Repito e insisto nisto, não se cansou. O normal é que as pessoas substituam um meio de comunicação por outro. Mas a Clara mantém o meio de comunicação que cultiva há décadas e ampliou esse meio de comunicação, acrescendo-lhe a pintura. E falo, no meu entendimento, mas não sou especialista nessas áreas, com talento e com, como é que eu hei de explicar isto sem entrar em linguagem técnica? É melhor não explicar. É melhor não explicar. Não, o que eu quero dizer é a impressão que eu retive. A impressão que eu retive, há traços que passam de uns quadros para os outros, muitos, mas há, sobretudo, uma ambivalência, uma plurivocalidade, uma abertura. Nós olhamos para um quadro seu e não paramos de identificar aspectos que nos tinham passado despercebidos à primeira impressão. O seu quadro não se deixa aprisionar. Era isso que eu queria dizer de forma simples. É, portanto, uma exposição invulgar, aquela que aqui temos, porque é uma exposição compósita, é uma exposição que tem língua e que tem pintura. Este lema que eu citei no início, é impossível não comunicar, é um lema que dá muito que pensar, porque não se pode não comunicar, porque se deixarmos de comunicar, o que é que nos acontece? Em si mesmamos, portanto, ficamos sós, não chegamos ao outro, e comunicando, nós alimentamos a raiz da esperança. Comunicar significa, no meu entendimento, isto mesmo, acalentar a esperança de que alguém se aproxime de nós e tente auscultar não o que queremos dizer, mas aquilo que nos sai da alma. Também é outra linha que separa a linguagem verbal da linguagem artística. A linguagem artística é uma linguagem que sai do pensamento, sai do intelecto, mas também sai da alma. E aquilo que sai da alma contagia, mas não é decifrável. E é por isso que eu digo que a comunicação é a raiz da esperança. A comunicação abre caminhos insuspeitos para o próprio autor. Isto acontece com os pintores, também acontece com os poetas. Quantas vezes um autor escreve um livro e depois fica abismado quando alguém o lê de uma forma completamente diferente daquele que ele tinha pensado. Mas essa é a natureza da arte. A arte não se reduz à decifração da intenção de quem a produz. Continua a falar de forma diferida, chegando de forma diferente à sensibilidade de cada um que se aproxima dela. Tudo isto se aplica à exposição da Clara, tanto quanto eu posso ver, isto e muito mais que não cabe nestas pretenciosas palavras. Fica por explicar, ou fica por... Não é por explicar, mas fica por... sim, explicar a escolha da Antígona. Portanto, esta aproximação entre a Clara e a Antígona. Toda a gente sabe quem é a Antígona. A Antígona é uma figura da mitologia grega, mas teve tratamentos muito diferenciados. Eu, por exemplo, não sei se a Antígona dela é a Antígona de Sófocles ou da Anui. Ou da Anui. Ou da Anui, então é já diferente, portanto é uma recriação de Sófocles, mas isso o melhor é pedir-lhe e fazer muita força para que ela explique. Não a deixamos sair daqui sem que ela nos explique. É que nós não sabemos. É que nós não sabemos. Não é a Antígona de Sófocles, que quer que o irmão seja enterrado e se revolta contra o tio, porque o tio não quer dar sepultura a um dos irmãos
e ela rouba o cadáver do irmão e dá-lhe sepultura digna, mas não me parece que seja esse o sentido. O sentido. E por isso a Antígona é, para a cultura ocidental, o exemplo da boa irmã, da irmã que não abandona a causa do irmão, ou também da boa filha, porque acompanha Édipo no exílio. Mas tenho a certeza que não é essa a Antígona que a Clara escolheu para ser parceira dela. E por isso o melhor é dar-lhe a palavra, Clara, agradecer-lhe uma vez mais o gosto e a honra que me concedeu por estar aqui hoje e por evocar o nosso tempo comum de creche na Figueira da Foz, quando andávamos de BIB, então há 43 anos, andávamos num jardim-escola da Figueira da Foz, ambos. Tive muito gosto em estar aqui hoje e em poder dizer algumas palavras despretensiosas sobre aquilo que me parece ser uma deriva muito importante na sua vida de comunicadora. Não vou falar durante muito tempo, mas é evidente que houve aqui algumas provocações e tenho que responder às provocações e tenho que começar primeiro pelos agradecimentos a esta casa e é com muito gosto que tenho uma exposição nesta casa porque estive todo o tempo, quase todo o tempo, tirando aquele tempo da creche, estive quase todo o tempo ligado ao ensino superior politécnico. E quando fui vice-presidente do Instituto Superior Politécnico de Santarém, tinha a ideia da criação de um centro cultural. Na altura não estava na moda e também não havia dinheiro. E, portanto, a minha passagem foi breve. Também estive ligado aos acontecimentos culturais. Era a minha parte, as minhas funções no Instituto Politécnico de Santarém também foram essas, mas regressei à escola e à educação e fiz a minha carreira, efetivamente, quase toda no ensino superior politécnico. Portanto, um primeiro agradecimento ao Ensino Superior Politécnico, ao Instituto Politécnico de Coimbra. Um agradecimento muito particular à doutora Cristina Faria, que me recebeu tão bem e que escreveu umas palavras tão simpáticas no catálogo. Um grande agradecimento às colegas da doutora Cristina, que me tiveram tanto trabalho nesta exposição. Um agradecimento a uma quase coautora, que é a Larissa Mendes, que está ali e que fez a parte gráfica do catálogo e da folha de sala. E foi um prazer voltar a ter uma aluna. Devo dizer que foi um momento especial, porque voltei a ter uma aluna com que estive a orientar diretamente. Agora orientam-se normalmente as pessoas, ainda agora vou estar num júri online, e efetivamente não tem graça. Não tem graça. E, portanto, permitiu-me estar aqui umas horas a trabalhar com a Larissa e foi um gosto. O meu agradecimento a todas as pessoas que trabalham no Politécnico, que trabalham no Centro Cultural, em primeiro lugar. E agora vou às respostas. Primeiro vou comentar a questão da creche. Não foi bem na creche, mas lembro-me que foi nomeado para um júri de francês. E eu, na altura, por acaso, era um bocadinho mais velha, já andava no outro vidro, mas vi que estava um bocadinho ansioso no início. Quando começaram as provas, estava um bocadinho receoso. E eu, no final, pensei assim, bom, o Bernardo tem garra, vai ser um bom professor. E, pelos vistos, não estava enganada, porque, efetivamente, é um grande especialista de Camões, um grande especialista de Gil Vicente, e escreveu uma obra, eu já vou falar da obra que escreveu e uma das razões para o convite. Mas vou dizer também um outro aspecto a que estamos ligados, porque, efetivamente, é genro de uma das grandes amigas da minha mãe e colega da minha mãe, que pertence a São Martinho da Cortiça, e São Martinho da Cortiça e Pombeiro estavam ligados por laços de amizade. E, portanto, também há laços de amizade nesta escolha. Mas, para além dos laços de amizade, a memória também me pregou uma partida, porque eu andava à procura de alguém que tivesse vontade de cruzar o olhar comigo. Destes olhares cruzados, que eu gosto sempre dos olhares cruzados com as várias artes
e com as várias disciplinas. E a minha memória levou-me a um livro que publicou há uns anos, da Fundação, agora a Fundação escapou, Manuel dos Santos, e nessa altura comenta, a certa altura, a pintura e as imagens ligadas à aula. E aí refere-se precisamente a um dos trabalhos feitos pelas minhas alunas sobre a importância da imagem, e nomeadamente da imagem concreta e da imagem abstrata. E o facto de ter pensado nas minhas alunas e ter referido essa experiência das minhas alunas levou-me a reler o livro. E fui reler o livro e disse, pronto, não é só nesta página, mas efetivamente há muitas perspectivas que são comuns. E já me vou passar para a pergunta, questão que formularam, porquê Antígona? E então, Antígona vem, porque Antígona não é propriamente que seja essa a visão clássica e dos estudos clássicos. É a questão da lutadora e do atrevimento. E está como atrevimento. Esta exposição é o atrevimento e estamos aqui todos. É um pretexto para a comunicação, porque efetivamente não podemos não comunicar, e o facto de estarem aqui presentes comunicam a amizade que também têm e há alguma curiosidade de ver o que é que nós podemos dizer sobre as coisas e o que é que eu tenho pintado. Eu que não tenho escola de pintura, a não ser graças a um dos professores que está aqui, que é um dos meus agradecimentos também ao professor Samuel Perdigão e à professora Tatiana Santos, que não estão aqui presentes, mas efetivamente muito lhes devo em termos de arte. E depois também o convívio com artistas, nomeadamente com a Conceição Ruivo, que está aqui presente, que me incentivou sempre também a pintar. E por isso os atos de atrevimento, a ousadia da Antígona levaram-me a que a escolhesse. E passo à outra questão, portanto, é a ousada e houve atos de atrevimento que nós tivemos e que também teve, nomeadamente no que diz respeito aos programas do ensino de português e nomeadamente à perspectiva da literatura no ensino das línguas. Eu, sendo didática, sempre fui uma defensora e me pus algumas vezes à Associação de Professores de Português pelo facto das opções feitas em termos de literatura, porque a literatura tem sempre um lugar na aula de língua. E essa foi uma das minhas guerras. Outra das minhas guerras tem a ver também com outro aspecto que eu não vou desenvolver, mas só vou referir brevemente. Tem a ver com a escolha das temáticas, que sempre me opus às temáticas negativas na pintura. Ora, não vamos encontrar, apesar de Antígona ser efetivamente uma figura da tragédia, não vamos encontrar tragédias, eu não sou capaz de pintar tragédias, e, portanto, a minha perspectiva é sempre a perspectiva da cor e a perspectiva da alegria, que são as emoções que eu privilegio nos trabalhos que faço. E, portanto, não há, a partir de pessoas tristes, tem pessoas muito más. Bem, anda por lá alguma personagem do Essa de Queiroz mais antipática, mas, de qualquer forma, não há, assim, grandes antipatias ou grandes sugestões negativas. Isso leva-me a outra pergunta. Portanto, depois de porquê Antígona, porquê, efetivamente, como é que a Antígona nasceu? A Antígona nasceu em Sófia. E agora perguntam-se, mas a Sófia porquê? Não é a Sófia atual, é a Sófia dos anos 80. E também não vou contar as peripécias da James Bond que vivi e que frequentei alguns meios sem autorizações da polícia política. Mas onde, por exemplo, tive que fazer um exame psiquiátrico assim que entrei em Sófia e não fui autorizada pela polícia a ir a Pelour e fui. Portanto, também há alguns atos de atrevimento. E fui porquê? Porque fui estudar uma didática não convencional que era a sugestopedia. E a sugestopedia que põe a ênfase na narrativa, põe a ênfase nas sugestões positivas, na questão das ondas alfa e das ondas beta ligada à ativação neuronal, e foi um precursor das neurociências que eu depois vim a desenvolver posteriormente. Ora bem, essa didática não convencional, com a valorização da música
nomeadamente a integração da ópera ligada à apresentação dos diálogos. A questão da pintura estão efetivamente ligadas à maneira como eu fui professora, a maneira como eu fui investigadora, que comecei a estudar as neurociências, mas antes das neurociências, Watzlawick, e daí vem o axioma da comunicação de Paul Watzlawick, não podemos não comunicar, porque comecei a fazer uma tese de doutoramento sobre comunicação não verbal. E daí, da comunicação não verbal, essa didática não convencional obrigou-me a mudar quer a minha perspectiva de investigadora, quer a minha perspectiva de professora, que integra muito mais expressões nas aulas e com um ritmo muito diferente do ritmo que era habitual nas aulas. E daí talvez os meus alunos terem comentado no Facebook o facto de eu ter feito esta exposição sobre não podemos não comunicar. Porque aqui vamos encontrar as minhas aulas e são os tais olhares cruzados. Esta exposição é o resultado das vozes de especialistas da literatura, da linguística, da análise do discurso dos média, porque a certa altura passei a ser professora também da análise do discurso dos média, e essa passagem levou a temáticas como a intertextualidade, que já vinha da literatura e até dos seminários de Vitor e Silva, mas também de Gérard Genet e de Reimas, que frequentei em Paris, e portanto veio, a partir daí, construir a minha visão da literatura que se transmitiu à pintura. E daí as vozes desses alunos, as vozes dos investigadores, que vamos encontrar em todos estes trabalhos. E as vozes dos amigos com os quais me fui cruzando, porque há aqui alguma racionalidade, há aqui alguma cognição, há aqui muitos estudos, porque não posso ser modesta a dizer que não estudei muito e continuo a estudar muito, nomeadamente o que agora é designado de DNBIC, que são as novas ciências do cérebro e das inteligências artificiais e da bioquímica, e aí vou encontrar precisamente a justificação para a minha ida para a Bulgária, nomeadamente as hormonas que estão ligadas aos sentimentos e que estão ligadas à empatia. E vamos encontrar a empatia, vamos encontrar a multimodalidade e cada um vai encontrar aquilo que quiser e a Antígona está à espera e acho que um cafezinho também está à espera, não é? Portanto, muito obrigada a todos os amigos que quiseram estar comigo hoje.